Olá, hoje é terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Frentes parlamentares querem que o Senado devolva ao governo medida provisória que revisa a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Empreendedores que trabalham com decoração de eventos se reinventam em janeiro para lidar com a baixa demanda do início do ano. E você vai saber como calcular um preço justo de aluguel comercial. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. A Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo, junto com outras 7 frentes parlamentares, entregaram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido para que seja rejeitada a medida provisória que prevê a reoneração gradual da folha de pagamento de 17 setores da economia. A medida provisória foi publicada no final de dezembro passado e, de acordo com o governo, é necessária para tentar gerar o déficit das contas públicas federais nos próximos anos. Os empresários de São Paulo encerraram o ano de 2023 menos otimistas. O índice de confiança caiu 1,1% na avaliação mensal e 11% na comparação com 2022. Para a FEComércio do Estado, entidade responsável pela medição do indicador, a queda da confiança é consequência da desaceleração da economia nos últimos meses e da preocupação com as incertezas causadas pelos riscos fiscais. Alugar um imóvel comercial está mais caro em muitas capitais do país. Para o empreendedor, esse aumento nos preços impacta no negócio. Para evitar prejuízos, a solução talvez seja mudar de endereço. A reportagem é de André Lage. A Lourdes tem uma loja de manutenção de eletrônicos e eletrodomésticos há mais de 30 anos. O estabelecimento fica em um ponto comercial na área central de Brasília. Mas antes de se instalar por aqui, a Azacazu atendia os clientes em outra quadra da capital federal, onde ficou por mais de 20 anos. Devido ao aumento no preço do aluguel, a mudança de endereço foi necessária para manter as atividades. Tivemos que mudar porque o aluguel ficou inviável para o nosso faturamento. Eu já pagava 10.500 e no reajuste foi para 13 mil. Então ficou inviável, foi quando eu resolvi procurar um novo endereço. Apesar de ser um bom ponto comercial, a mudança de endereço resultou em diminuição dos lucros da empresa. Os atendimentos mensais caíram de 200 para metade, ou seja, uma redução de 50% no faturamento. E não é apenas a Lourdes que tem sentido os reflexos dessa alta. Isso porque o aluguel comercial subiu em 8 de 9 capitais monitoradas pela FIPZAP. Entre dezembro de 2022 e novembro de 2023, os valores subiram em média 5,8%. A capital com maior aumento foi Salvador, com 12,1%. Brasília foi a única que teve queda, com 8,19%. E para não colocar o negócio em risco diante dos preços mais elevados dos espaços comerciais, este especialista recomenda a comparação entre o valor do aluguel e o faturamento do empreendimento. A avaliação do aluguel para um negócio é uma pergunta bem desafiadora, porque na verdade não vai existir uma tabela pré-fixada, se é 5, 10, 20, 15%. Na verdade, o empreendedor, o empresário, a primeira visão que ele precisa ter e a clareza é sobre o faturamento dele. Então, sobre o faturamento e as despesas desse faturamento. São despesas do próprio do produto, da mão de obra, despesas de impostos. E aí existe uma despesa específica, que é sobre isso que nós vamos falar, é justamente sobre as despesas de ocupação. E quando fala-se de despesa de ocupação, na sequência eu vou falar um pouquinho sobre isso, não é simplesmente o aluguel em si. Então, você ter a clareza do seu custo, da sua despesa, contabilizando junto com o aluguel, é fundamental para aí sim começarmos a falarmos em qual percentual será aplicado. Além disso, é possível fazer um cálculo para saber se o preço do aluguel comercial está justo ou não.
Em todo negócio, em média, existe 4 tipos de custos, né? Que são os custos de mercadoria, de venda. Você vai ter lá o custo de impostos, você tem o custo da folha de pagamento, que é o seu pessoal, e você tem os custos de ocupação, que é o aluguel, o condomínio, energia, água. Então, nesse ponto, você vai fazer uma média ali. Tá, eu ganho 100 mil por mês, eu tenho 100 mil de faturamento. Somado essas 4 despesas, está dando em torno de 70%, 75%. Legal, estou numa média boa, vai me sobrar uma grana legal. E aí você vai fazer essa distribuição. O aluguel, deu ali a taxa de ocupação, deu ali 10%, 5%, manteve-se no 75%, ótimo, você está numa média legal. Agora, estou pagando 20% de aluguel, nesse exemplo, eu pago 20 mil reais de aluguel sobre esse faturamento, com certeza você não está fazendo a conta certa e você vai entrar em maus lençóis nessa matemática. As transações bancárias via DOC vão acabar. A partir da próxima segunda-feira, dia 15 de janeiro, os bancos deixarão de oferecer esse tipo de operação para pessoas físicas e jurídicas. E a data máxima de agendamento será para 29 de fevereiro. Além do DOC, as TECs, operações de transferência especial de crédito feitas exclusivamente por empresas para pagamento de benefícios e funcionários, também serão descontinuadas. De acordo com a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, a suspensão das 2 modalidades de pagamento considera o desinteresse dos brasileiros em utilizá-las. Os clientes estão cada vez mais exigentes. Eles esperam experiências personalizadas, envolventes e, acima de tudo, convenientes. E as empresas atentas precisam entender e abraçar essas mudanças. Mas é preciso saber usar essas novas estratégias. Aí, para falar sobre o conceito de User Think, que tem tudo a ver com isso, nós vamos conversar com o Marcel Melo, diretor de operações da Ruth Easy, que já está aqui comigo. Oi, Marcel, seja muito bem-vindo, tudo bem? Bom dia para você e para todos os telespectadores aqui. Bom dia. Ótimo, bom dia. Marcel, me diga, então, o foco é a abordagem do cliente, é isso? Quando a gente fala dessa metodologia. Exatamente. O User Think vem muito da gente entregar uma experiência e muito mais valor aos clientes, porque quando a gente entrega muito mais valor ao cliente, a gente garante fidelidade, a gente garante mais troca financeira, né, do dinheiro do cliente, né, para uma reincidência maior de compra do produto ou do serviço. E aí, com isso, a gente, aqui no ramo logístico e usando muita tecnologia, a gente consegue apoiar as empresas a levar esse serviço, né, levar esse valor pensando no usuário, para que os nossos clientes, aqueles que vendem, né, para o grande varejo, consigam agregar isso e aumentar as suas vendas, né? Marcel, o que é agregar ou dar valor ao cliente? É para além da qualidade do produto, é para além de preço? O que significa dar valor ao cliente? Quando você decide, né, trocar o seu dinheiro por uma experiência ou você quer comprar algo, então nós temos as cadeias tradicionais do varejo, onde você vai numa loja e você vê um produto e ali você faz a compra, né? Então essa experiência, esse user think tradicional seria a vitrine. Então a vitrine te chama a atenção, o atendimento, né, dentro da loja faz a diferença para você decidir se você vai trocar o seu dinheiro pelo produto. Então, quando a gente vive esse mundo mais moderno, agora dos marketplaces, dos e-commerce, onde você compra pela internet, essa experiência ela tem que ser muito mais além. Então, desde da plataforma que você está comprando até botar o produto lá no carrinho, a experiência de entrega, se você está mais ansioso e se você quer que entregue no outro dia, muitos dos principais e-commerces no Brasil hoje, na Grande São Paulo, por exemplo, já entregam até no mesmo dia. E isso tudo agrega valor para que você passe a ter uma nova experiência, uma nova jornada mais digital de compra do produto. Isso estou citando o exemplo dos e-commerce. Aqui na Ruth Easy a gente também tem o grande varejo alimentício. Hoje você já pode, em vez de ir ao supermercado, né, com a nossa tecnologia, a gente apoia uma grande varejista brasileira a entregar o produto no mercado em até 15 minutos. Então são novas experiências pensando no usuário para que ele possa fazer a compra do produto ou do serviço que ele deseja. Então, e nessa cadeia aí, eu imagino a importância que tem a logística, então.
Exatamente. Então, por isso, como eu comentei, a gente tem o caso do e-commerce. Você pode hoje escolher, pensando no usuário dos diferentes níveis do que ele quer comprar. Então, aquele que está mais ansioso e quer comprar para que a entrega seja realizada no mesmo dia. Então, aí a gente tem a questão do frete. Você pode ter o frete grátis, você pode pagar para receber mais rápido. Se você não tiver em casa, você pode retirar esse produto em alguma dos pontos de distribuição ou até na loja. Muitos grandes varejistas hoje dão a opção de você retirar o produto em uma das lojas mais próximas da sua casa. A gente tem agora, com a tecnologia que a gente apoia aqui, o varejo alimentício. Como eu disse, o cliente pode comprar no supermercado e receber o macarrão em 15 minutos para que ele possa cozinhar o almoço, né? Então, são experiências diferenciadas que a gente, com muita tecnologia, apoia hoje os grandes varejistas nacionais. Tecnologia aí, então, como um meio, né, que ajuda nesse processo, mas as parcerias entre as empresas e as empresas de tecnologia requerem também que elas sejam muito bem feitas também, né, Marcel? Agora, é para todo mundo o uso dessa metodologia do user thinking, aí você diria para pequenas, médias e grandes empresas, a viabilidade para todos usarem desse sistema? Hoje em dia, assim, há muita tecnologia para o pequeno empreendedor, o que a gente chama do D2C, né? Direct to Consumer, do inglês, que seria a venda direta para o consumidor. Então, hoje, um pequeno empreendedor ele pode lançar o seu produto num site pequeno dele. Hoje, existem plataformas e tecnologias que auxiliam ele desde a construção do site até a distribuição do produto dele. Então, em vez de ele ter que pensar uma cadeia inteira ou ele ter que investir numa loja física, ele já começa a empreender vendendo o seu produto pela internet, levando uma experiência de compra digital para os seus clientes, e aí ele não precisa, aquele trabalho todo, aquele investimento, ele já pode começar a testar a venda do seu produto pela internet. Então, isso hoje agrega muito valor ao pequeno empreendedor, usando o próprio site ou os marketplaces, né? Como alguns que a gente tem, os maiores do Brasil. O cliente pode fazer a sua lojinha lá dentro e vender o seu produto, e o marketplace faz todo o trabalho de captação do produto na sua casa, entrega para o cliente final, ficando com uma parte dessa margem. Marcel Mello, diretor de operações da Ruth Easy, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, Marcel. Eu que agradeço, um abraço. Um abraço. Seguimos, olha, no próximo bloco, o valor da cesta básica diminui em 15 de 17 capitais pesquisadas em 2023. Nós voltamos já já. (15 para o meio-dia, agora pelo horário de Brasília). Estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. O valor da cesta básica diminuiu em 15 capitais em 2023. As principais reduções no período de 12 meses foram registradas em Campo Grande, Belo Horizonte, Vitória e Goiânia. Os principais motivos foram a revalorização do salário mínimo e a ampliação da política de transferência de renda. Mesmo assim, os valores continuam altos. Em dezembro do ano passado, uma cesta básica em Porto Alegre, a capital onde o custo foi maior, era de R$ 766,53. Os dados são do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que realiza mensalmente a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos em 17 capitais. Janeiro costuma ser um mês de muita viagem e pouca festa. Então, para quem trabalha com decoração de eventos, a saída é se reinventar e planejar o mês com antecedência. Tradicionalmente, o ano termina em festa, mas começa de ressaca. Janeiro não costuma ser o melhor mês para aqueles que trabalham com eventos. Com a diminuição das comemorações, é hora de se reinventar e criar estratégias para não entrar no vermelho. Esta empreendedora criou promoções para atrair os clientes e não deixar janeiro passar em branco. Nós programamos, para o mês de janeiro algumas promoções e algumas estratégias, para trabalhar com pessoas que estão em Brasília e que ainda têm o interesse de celebrar e comemorar, mesmo que seja uma decoração mais enxuta, uma decoração menor, porque as pessoas estão preocupadas também com matrícula, com IPVA. O acervo
acervo desta loja conta com mais de 5.000 peças e quase 400 temas infantis para casamentos e datas sazonais. Como o nome já diz, o carro-chefe são as caixas temáticas. Essa caixa ela vai com 12 peças e ela tem desde peças do tema, né, que a criança gosta, e as louças para colocar docinhos, bolo. A caixa temática ela custa R$100, né, com 12 peças. E com 15 peças ela sai a R$120. Então, é R$8 por peça. Neste período é preciso planejamento e organização para garantir tranquilidade durante os 12 meses do ano. Em janeiro, é de 40% a 50% até a terceira semana, depois começa a aquecer de novo. Todo esse planejamento ele é possível através das planilhas, né, de faturamento. Então, a gente estuda muito essas planilhas, né, mês a mês, ano a ano, para que no final do ano a gente consiga planejar o ano subsequente para não ter, né, surpresas em janeiro. Esta outra empreendedora aproveita o início do ano para lançar releituras de temas de festas que nunca saem de moda. Uma estratégia que também requer planejamento. A gente já faz isso há algum tempo, tem dado super certo, porque a gente não pode desanimar com a diminuição das festas nesse mês. Ela escolhe 4 temas, monta o painel, decora e tira fotos para postar nas redes sociais as tendências do ano. 2024 vem com aspectos mais orgânicos, formas desconstruídas, assim como vem do ano passado para cá, esse ano se fortalece. E os temas, na verdade, a gente faz uma releitura de temas já existentes. Um circo, hoje a gente colocou um circo mais vintage. Uma festa adulta, hoje a gente colocou com mais prata, com mais cor, com mais força. Janeiro é um mês de se organizar para as festas e eventos que virão durante o ano. Temas adultos, como este, foram um dos mais procurados e viraram tendência para 2024. Uma aposta desta empreendedora, que mirou no infantil e acertou os adultos. Foram mais de 300 festas para este público no ano passado. Adulto tem se fortalecido muito, em especial o que foge ao casamento. O adulto masculino que gosta do futebol, que gosta de temas diferentes, a mulher que gosta de algo mais requintado, a gente tem também. E os sazonais, eles são super importantes. Páscoa, Natal, Réveillon, a gente sempre tem uma vitrine diferenciada para essas épocas. Nos meses mais aquecidos, a Juliana chega a fazer 450 locações de peças, temas e decoração completa para todas as ocasiões. Outra forma de atrair mais clientes são as parcerias. A Silmara fornece os balões decorativos e ajuda na montagem dos painéis. Janeiro é o mês que a gente se reinventa, a gente faz testes de tendências, né? E a gente sempre vai apostando em modelos que a gente não fez em 2023. Fazemos parceria aqui com a Bela Louça, nosso ateliê é aqui do lado, então é uma forma de ter mais cliente, né? Então a gente sempre está fazendo a vitrine aqui para mostrar para o cliente o nosso produto. Como o pequeno e o médio empreendedor podem enfrentar a concorrência com grandes empresas? Esse é o tema de hoje da nossa coluna semanal, Guia Empreendedor. Com um diferencial, com a presença aqui no estúdio da nossa colunista Bruna Bonner, que fala sempre de São Paulo com a gente. Bruna, é um prazer enorme ter você com a gente aqui hoje. Muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo também, está de férias e veio conversar com a gente. Bruna, então, a gente começou aí nesse tema, mostrando uma reportagem, inclusive, de um setor que precisa se reinventar agora. E além dessa reinvenção que a gente precisa fazer em períodos, talvez, de baixa, mas aí trazendo para os pequenos negócios, com esse tema proposto, de como se dá também enfrentar esse desafio de concorrer com grandes e ainda mais em períodos como esse. Bom, primeiramente, bom dia, muito feliz de estar aqui com vocês no estúdio. As férias são só para as crianças, né, Sebastião? Porque para a gente, para os empreendedores, estamos sempre atendendo os clientes, não pode parar. Sobre os pequenos, eu gosto de falar que ser pequeno pode ser muito bom. As vantagens de ser pequeno são inúmeras. A primeira delas é você poder tratar de forma pessoal o seu cliente, algo que o grande não consegue mais fazer. E você tem acesso ao cotidiano desse cliente, à forma que ele consome. E o grande, para ter esse acesso, ele gasta milhões com pesquisas de mercado.
Então, você sabendo desses seus diferenciais, você consegue atender muito melhor o seu comércio local e, com isso, ter boas margens no atendimento. Agora, Bruna, a gente tem falado muito, inclusive aqui, né, nas discussões que a gente faz daqui para São Paulo, da importância também do pequeno fazer parte da transformação digital, do mundo digital, que, de certa forma, de alguma maneira, às vezes afasta também no contato, né, pessoal. Como é que é esse desafio também, então, do pequeno, que tem um contato mais próximo, mas precisa usar da tecnologia também, né? Perfeito. Pode parecer que não, mas para os grandes, as grandes empresas, inovar é muito difícil e caro. Já para o pequeno, não. Então, essa é também uma vantagem do pequeno de poder inovar com ferramentas pagas como serviço, ferramentas digitais que favorecem a rapidez dele de movimentar-se no mercado, enquanto o grande tem que fazer uma movimentação muito complexa para poder inovar. Então, o pequeno também tem essas vantagens de inovar na forma de atendimento, de inovar no digital. Então, tudo isso são vantagens que eu falei lá no início. Ser pequeno pode ser muito bom. O grande concorrente do pequeno é o grande? O grande concorrente do pequeno é ele mesmo. Porque se ele tiver total dedicação, souber fazer um bom atendimento, o comércio local prefere ser atendido pelo pequeno. Prefere ter uma pessoa a qual ele se identifique para consumir. Então, se ele sabe se movimentar dentro dessas vantagens, não tem para ninguém. Ele conquista aquela região e o grande não consegue entrar. Por quê? Porque ele tem um horário, às vezes, diferenciado, porque ele sabe que aquele consumidor local gosta daquele horário, ou ele atende oferecendo outros serviços, algo que o grande não consegue chegar, não tem como. Bruna, qual é a importância também da criação de comunidades, eu diria quase que na linha do associativismo, cooperativismo, talvez um pouco desses modelos onde pequenos se unem, para que tenham também suas marcas mais representativas, mais fortes? É importante essa parceria também para além da concorrência entre pequenos? Super importante. Os pequenos precisam se unir e trocar experiências, trocar informações. Isso ajuda muito na hora de você formular uma promoção, formular uma campanha, fazer um evento só de pequenos para aquela comunidade local. E também um outro ponto que é importante falar, usar localmente os influenciadores daquela região. Você não precisa estar com a influenciadora mais famosa, por exemplo, das redes sociais. Você tem que estar com o influenciador local, que fala aquela linguagem. Isso também é uma forma de se unir mais ao seu público-alvo. Agora, o próprio empreendedor pode ser um influenciador, né? Aliás, tem um valor grande isso, né? Muito, muito. O empreendedor que se coloca como rosto da sua marca sai na frente dos concorrentes, porque não tem como. Nós, consumidores, a gente se identifica, sim, com pessoas. E é bom a gente pensar que, aí tratando de tecnologia, é tão democrática, né, Bruno? Todo mundo pode usar de alguma maneira. É claro que precisa profissionalizar isso também, não dá para ser doméstico esse uso, né? Não, pode ser profissionalizado e a baixo custo. Você usando uma boa iluminação, hoje está disponível, usando a câmera do celular, que está com qualidades muito avançadas. Então, dá para sim, precisa de dedicação e um pouquinho de estudo que o Google pode te dar. Agora, são tudo ferramentas, né? Mas o principal mesmo é o atendimento, né? É a satisfação, a experiência. Me fale disso, porque a gente tem discutido muito isso aqui no canal Empreender e outros programas, inclusive. Da importância da experiência. A experiência me faz voltar, mais do que um prato bem feito, mas é a experiência naquele restaurante. A experiência me faz voltar a uma loja, mais do que a qualidade de uma camisa, talvez. Esse tem sido um ativo cada vez mais importante e é uma tendência? Sebastião, olha, a experiência é tudo. Você inclusive já até respondeu, ela faz voltar, ela fideliza, ela valoriza a sua empresa. Por quê? Uma empresa ela é valorizada não pelo número de vendas, mas o número de revendas. Se o seu cliente voltou, você dobrou os pontos, né, na sua valorização. Por quê? Porque você está começando a mostrar fidelidade. Ou seja, a experiência fez o cliente voltar a comprar ou até te indicar. Então, quando você responde
responde aquela pesquisa de 1 a 5, quanto você indicaria aquela empresa, é isso que eles estão valorizando em você. E a experiência, ela vem de um atendimento rápido, muitas vezes humanizado, nada de chatbot, por exemplo, precisa ter esse acesso, e também a qualidade do produto. Queria conversar muito mais com você sobre isso. A gente já está falando mais nem de tendência, né, Bruna? É para ontem. Não, isso, né? já foi, tem que ser. Mas, enfim, a gente precisa encerrar o jornal. Preciso, mais uma vez, dizer o quanto é bom ter você aqui conosco, presencialmente. A Bruna é de família de Brasília, mora em São Paulo. Como as crianças estão de férias, ela está aqui corrigindo. A Bruna não está de férias. Obrigado, mais uma vez, por ter vindo para cá. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigada, Sebastião. E até semana que vem. Até semana que vem, lá de São Paulo, certo? Daqui. Daqui ainda, que bom, melhor ainda. Bom, e assim eu convido você para a gente encerrar, então, o Jornal do Empreendedor, segunda edição de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta amanhã, um forte abraço e até mais.